Olá, seja bem-vindo ao RenovaCast, o seu podcast condominial. Hoje a gente está com um tema muito polêmico aqui nos condomínios. Nós vamos falar sobre autismo. Tá? Estamos com um pai de um autista lá, um amigo, conhecido. Estamos com a psicóloga, né? Para a gente começar, vamos deixar as damas primeiro se apresentar. Com certeza. Pode falar um pouquinho de você. Gente, boa tarde. Eu sou Patrícia Matos, sou psicóloga, sou especialista em saúde mental e mestre em atenção psicossocial e faço parte da Superintendência de Saúde Mental do município do Rio de Janeiro. Muito feliz de estar aqui. Espero que a gente tenha uma boa tarde de conversa. Bruno, obrigado pela tua presença uma vez, que é difícil Eu que agradeço. ter uma pessoa que queira falar desse problema, né? Principalmente quando assim, a gente fala de uma filha, eu sei como é que é. Então, primeiramente, agradecer a você e falar um pouco de você, do Bruno. Então, meu nome é Bruno Jardim, né? Eu sou administrador, sou pai de 2 filhos, né? O Theo, de 9 anos, que é o autista, e o João, de 4 anos. Eu acho que é isso, eu acho que a gente pode... eu estou aqui para abordar esse tema, para a gente poder conversar sobre esse tema. Eu acho que é muito importante mesmo. A gente ainda tem, apesar de você ver um aumento muito grande, né, de casos, de diagnósticos, né, a gente ainda passa por coisas que, assim, fica até difícil de você acreditar, né? Então, eu posso ser sincero com vocês que eu dei muita sorte, que o condomínio que eu moro, aliás, isso foi um dos motivos de eu ter permanecido, porque eu e minha ex-esposa, nós nos separamos e a gente mora no mesmo condomínio, a gente tem uma convivência muito boa. E um dos pontos principais de eu ter permanecido lá, ter optado por ficar lá, para não mudar muito a rotina dele, né? Ficar tudo mais fácil, a gente só mudou o bloco. E 2, porque, assim, ele é muito bem acolhido no condomínio que a gente mora. Então, assim, isso para mim foi um fator chave para eu bater o martelo, porque, assim, eu fiquei imaginando ter que passar por tudo de novo e as pessoas não entendem. Então, assim, para mim, foi o ponto principal. E, assim, poder contar um pouco pra gente como é que foi a trajetória da descoberta, até o... como é que foi... Então, quando ele tinha mais ou menos uns um ano e pouco, a gente começou a notar que ele estava demorando muito a falar, né? Se eu não me engano, com 8 meses ele soltou a primeira palavra dele, que foi certinho, foi Peppa. Não foi nem papai nem mamãe, foi Peppa, que ele Uma gostava muito mistura de de assistir. papai e mamãe. Era o desenho mesmo. E aí a gente falou, pô, ele vai começar cedo, né? Vai começar a falar, e a gente não notava muito nenhuma questão, né? Porque ele era muito atento, não tinham esses padrões que as pessoas dizem, né? De não olhar diretamente no olho, né? Até hoje ele não tem muito. Brincava normal, interagia normal, então assim, não tinha nenhuma questão. Quando foi mais ou menos um ano e pouco que ele foi para a primeira escola dele, a gente foi chamado na escola, e aí a professora, se eu não me engano, veio conversar com a gente, perguntou se a gente já tinha levado ele para fazer alguma avaliação, alguma coisa do tipo, e ela disse exatamente aquilo. Ele não era muito de falar, não falava, basicamente, né? E também estava começando aquela questão de não interagir muito, né? Na verdade, não interagir não, né? Mais ficar na dele em certas situações. Eu acho que... E aí foi quando a gente começou a resolver investigar mais. A, a, a minha ex-esposa, ela sempre também bateu muito nisso, né? Ela questionava muito o fato dele não falar, mas a gente conversava com os pediatras, com os médicos, e todo mundo dizia que não, que era normal, cada um tem o seu tempo e tudo mais, e a gente foi ficando. Com 3 anos, ele teve o diagnóstico batido. A gente levou em outro médico que falou, olha, ele tem algumas características e eu vou colocá-lo como incluí-lo no TEA, né? E aí foi assim que começou. Com 3 anos a gente teve o diagnóstico de fato.
Mas a gente passou por, sei lá, 6 neuros, mais ou menos, até que alguém falasse que ele era autista. E aí, doutora, você, o que você acha que essa criança ela pode ser acolhida no condomínio? E no caso que ele levou esse tempo todo também para poder ter um diagnóstico, né, assertivo, né, da situação da... Eu acho que a primeira coisa que, de fato, as famílias precisam olhar, e tudo começa em casa, né? Na verdade, é a partir da família, né? Daquele espaço que as coisas vão primeiro ser identificadas, né? Independente do profissional. Então, esse diagnóstico que chegou tardiamente, né? Ele pode, sim, comprometer depois o desenvolvimento, né? As construções que essa criança vai fazendo, sobretudo de relacionamento, desenvolvimento escolar, né? Então, é importante realmente esse olhar que essa família traz, assim, de começa a estranhar. Eu acho que isso é a primeira coisa. A família, ela não deve banalizar alguns comportamentos, né? Que a gente... São os comportamentos esperados da primeira infância, vinculados ali ao desenvolvimento, né? Então, é isso. Se a criança apresenta, lógico, aqueles comportamentos típicos, né? Como você trouxe, o meu filho não tinha essa coisa, ele fazia a interação do olhar, né? Ele se relacionava com a gente. Quer dizer, é muito difícil você estranhar e identificar algo que está diferente, está estranho, quando esses critérios, vamos dizer assim, critérios ali que cumprem mesmo essa coisa da gente poder fechar um diagnóstico, quando eles não aparecem de forma tão clara. Precisa ter, assim, aquela lupa de estar perto, né? A proximidade da família, a presença é sempre a família. É sempre em casa que começa. Até quando a criança entra muito cedo na escola, a gente fica com uma expectativa que a escola vai identificar algumas coisas, mas tem coisas que só vão aparecer no próprio ambiente familiar. E, no seu caso, isso demorou a aparecer, porque o seu filho não veio apresentando grandes dificuldades de interação, de relacionamento, né? Enfim, então, o que eu acho que primeira coisa, a família poder estar junto e estranhar. Estranhou, procura sim uma avaliação, né? E aí você disse que, olha, demorou, passei pelo menos por 6 especialistas, provavelmente porque ele não cumpria esses critérios todos para a gente fechar um quadro assertivo, né? De TEA, né? Porque um diagnóstico, ele vai definir o futuro da gente. Então, eu acho até que esses profissionais eles foram cuidadosos, né? De não já, de cara, você vai num especialista e você diz, olha, mas ele está tendo, ele não fala, né? Tudo bem que é esperado que com 3 anos uma criança já fale, mas o fato dele não falar aos 3 anos não necessariamente significa que ele é um autista, né? Que cumpre esses critérios. Então, acho que eles foram cuidadosos. Agora, o que definiu foi que vocês puderam procurar ajuda profissional, que não é comum, não é comum. Né? Muitas famílias banalizam, mas essa coisa do cada um tem seu tempo. Sim, cada um de nós tem seu tempo. Mas tem um tempo que é clínico, que é esperado, né? Para que a gente, peraí, chegou aos 5 anos não fala, tem alguma coisa que vai impactar a vida dele futura. Então, por mais que a gente tente evitar essa questão de diagnóstico, porque diagnóstico ele te ajuda, mas ele também pode atrapalhar, dependendo de como isso vai se dando ali no cotidiano, né, na vida, na comunidade. Ele ajuda, mas ele pode atrapalhar. Então, tem que ter um cuidado, e que bom que vocês já procuraram isso, né? E aí, sim, tem um outro assunto também na questão de condomínio, né? Mas é para a gente falar mesmo de condomínio e condomínio. Como o Bruno relatou, né? O local que ele mora, ele conseguiu ter um acolhimento para o Theo. A gente vê muito por aí, colégios, condomínios, né? Que não tem aquele acolhimento, né? Eu vejo, às vezes, pessoas sendo discriminadas, criança sendo discriminada por causa de ser um autista, né? No momento que a gente sabe que tem outros autistas que gritam, que pulam. Qual seria o que condomínio, como pessoa jurídica, e os condôminos poderiam cooperar ou até mesmo ajudar aquela família, né? Porque é um problema, a superar tudo isso e tentar amenizar a situação com o vizinho, com qualquer outro que seja dentro do condomínio. Gente, eu acho que a primeira coisa é que o gestor daquele lugar, que é o síndico,
que seja administração, né, ou que seja o síndico dali, precisa entender do que a gente está falando. Primeira coisa, esse gestor ele tem que saber quem é que mora naquele lugar. Eu estou fazendo a gestão desse espaço, que é uma comunidade. Veja, os condomínios, eles são grandes, né? A gente está falando aqui de grandes condomínios. Eu não posso ser gestor desta comunidade e que eu não faça ideia quais são as características, as singularidades, entende? As peculiaridades dos moradores desse lugar que eu vou gerir. Então, a primeira coisa, a gente não pode se deparar com gestores, com síndicos, com profissionais que não entendem, que não fazem ideia, então, do que é o TEA ou de qualquer outro tipo de dificuldade vinculada à saúde mental, né? A gente hoje tem vários indicadores, marcadores que apontam ali para uma questão de saúde mental. Não é só o TEA é um deles. Então, num grande condomínio, a gente tem muitas pessoas adoecidas, cada um com as suas singularidades. Então, a primeira coisa, esse gestor tem que procurar saber. Sabe aquela questão do mapeamento territorial? Eu preciso identificar quem mora aqui. Quem são os moradores que eu vou me relacionar? Eu vou ser o líder, eu sou o representante desse, eu sou a voz, o porta-voz das necessidades das pessoas que moram aqui. Então, eu não posso encontrar um síndico que é preconceituoso. Sobretudo por falta de informação, né? Porque ele não se informou, porque ele não sabe, e ele mesmo vai classificar aquele morador como bagunceiro, o que está incomodando, né? O que tem problemas de educação, que é mal educado, ou que os pais não sabem o que fazer, não estão nem aí para as leis do condomínio. Isso é muito comum, infelizmente. Né? E aí eu já estou tratando o condomínio como uma comunidade local. A gente tem isso fora dos condomínios e dentro dos condomínios. Então, a primeira coisa, esse gestor ele tem que procurar saber. Uma vez feito esse mapeamento, é poder abrir o diálogo com este condomínio. De fato, favorecer o diálogo entre os vizinhos, sabe? Entre os profissionais. Ele vai precisar, na medida que ele vai se qualificar por manejo, para abordagem, para escutar, inclusive, um pai que está tendo dificuldade de, por exemplo, manejar uma crise naqueles horários mais sensíveis. Tem os horários sensíveis que a criança, às vezes, não fica bem, que entra em crise, sobretudo para a questão do distúrbio do sono. Então, aquela coisa da lei do silêncio do condomínio. É justamente naquela hora que, às vezes, uma criança com dificuldade é que ela vai soltar um grito que ninguém quer mais ouvir, não é? E ela vai chorar, e que aquele pai e aquela mãe está tentando manejar aquela crise. E, no entanto, aquele vizinho que não sabe, que não entende, ou que não quer saber, está lá julgando, está cheio de preconceito, dizendo, olha só que horror, olha que mal educado, olha que pai e mãe que não dá limites. Porque também não entende o conceito de limite quando se trata de uma criança que naquele momento está com dificuldade. Não estou dizendo que não é para dar limite, não tem isso. Não é porque é autista que pode fazer o que quer. Não, mas o limite ele é baseado no respeito, na compreensão, empatia, no amor, fé. Se eu não tenho tudo isso, simplesmente eu sou uma autoridade infundada, né, que só vai provocar violência, maus tratos, agressão. Então, acho que isso é uma responsabilidade absurda daquele gestor. Né? E aí, entrando um pouco na comunicação ali, imagina, eu sou um gestor, eu me qualifiquei, eu entendi, eu tenho que qualificar meus profissionais, sobretudo lá na porta de entrada, os porteiros, os vigilantes, né, que são os primeiros a serem acionados. Em geral, nos condomínios, alguém vai fazer queixa para o porteiro. Olha, o fulaninho desceu para brincar, bateu no meu filho. Olha, quebrou o brinquedo. Ó, tá gritando, tá incomodando meu filho, entende? E aí esse porteiro faz o que tem isso, se ele nem sabe que, por exemplo, aquela criança... Qual atitude ele vai tomar? Pois é, qual atitude ele vai tomar? Porque o que ele acha? Naquele momento, mal educado, deixa eu ir lá dar uma bronca. Mas se ele sabe, se ele entende, e ele é qualificado para aquele manejo, ele vai entender que o vínculo vai ser a coisa mais importante para que ele, então, tenha o controle da situação, um controle no sentido positivo da palavra. Né? Quer dizer, se a criança constrói vínculo, que tudo está baseado no vínculo de confiança. Se a criança tem um vínculo, certamente ela vai ouvir de uma maneira que é suportável para ela, que ela vai entender aquele limite, inclusive como um limite que regula, ou seja, que cuida dela, que dá um certo conforto àquela situação que estava insustentável para ela. Porque nenhuma criança autista chega no parquinho e grita, ou quebra alguma coisa, ou bate alguém, por má fé, porque é maldosa. Não.
entende? Então, são essas coisas que a gente tem que ir trabalhando nos condomínios, e isso é a responsabilidade do gestor. Feito isso, então que ele amplie a comunicação. Existem vários espaços coletivos que esse lugar e esse profissional deve criar. E é isso, são eventos de conscientização. A gente não tem o Setembro Amarelo, a gente não tem o Outubro Rosa, a gente não tem, sim, o Dia da Conscientização do Autismo, Novembro Azul. Então, podemos falar disso, lógico, com todo cuidado. Eu não gosto muito dessas coisas que são muito fragmentadas e que são muito focadas, né, nessas coisas de diagnóstico, como se a gente estivesse reforçando a diferença. Eu não gosto. Eu não Pode fazer distinguir uma criança essa diferença, né? Deixar ela de lado porque ela tem um problema, né? E assim, Bruno, eu queria ouvir de você, assim, o que você acha que poderia, para o universo do condomínio, trazer coisas melhores ainda para o Theo, dentro do condomínio? Esquece onde você mora, mas o que você, de repente, ainda falta alguma coisa lá? O que você acha que poderia... A gente tem o Theo, a gente tem aquela menina, a gente tem mais um, né? Só mais... Que eu saiba, Tem a menina, dois, tem mais um, tem mais um ou três. dois, Isso. O que você acha que, de repente, um Tem outro condomínio... Theo também. Eu não tenho, são dois Theo. São dois Theo? É. O que o condomínio poderia fazer para poder... Olha, assim, eu acho que tudo roda e esbarra no que eu estava falando, né? A questão do conhecimento é o mais importante do gestor, né? Eu acho que a gestão, ela precisa entender não só do autismo em si, mas de todas as outras questões, né? Porque, por exemplo, no caso do autista, a gente tem muita questão, às vezes, visual, barulho e tudo mais. Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante. A iluminação, por exemplo, é um negócio que às vezes a criança pode entrar num ambiente com uma iluminação muito forte, e aquilo pode desregular a criança e aí desencadear uma crise, né? Eu acho que o conhecimento é o principal fator, entendeu? Eu acho que ter noção, saber como lidar é o melhor de tudo. E a comunicação. Você fazer campanhas, você botar como a gente tem lá, botar lá no elevador, Aham. dicas, né? Eu acho que isso tudo ajuda. Porque não é só o lado, digamos assim, ruim das pessoas, é o desconhecimento. É difícil, é um negócio que está muito, digamos, novo, né, na sociedade. Eu acho que quanto mais divulgação você tiver, quanto mais ações você tiver, eu acho que isso ajuda muito mais a uma boa convivência do que uma imposição, por exemplo, entendeu? Eu acho que a imposição ela não é legal. Eu acho que você criar regras, foi como você estava falando, segregar demais, eu acho que isso não é o caminho. Eu acho que você tem que o condomínio em si, o gestor, ele tem que investir nisso, na comunicação, ações ali que integrem, que façam com que tenham curiosidade também de outras pessoas e entender o porquê, como a gente tem lá. A gente tem várias pessoas me param às vezes para perguntar questões assim do dia a dia. Cara, assim, eu prefiro que as pessoas perguntem do que as pessoas fiquem na dúvida e não saibam lidar. Então, assim, no meu caso, eu prefiro que me pergunte mesmo. Pode ser a pergunta mais esdrúxula, às vezes. Aham. As pessoas não são obrigadas a saber. Então, eu acho que essa integração, interação e comunicação são os principais fatores. Ainda tem a questão para Flamengo dos próprios colaboradores, né? Exatamente. Além dos colaboradores, a gente tem também as próprias crianças, os próprios outros filhos que são Sim, normais, sim, que estão convivendo com essas crianças que também têm que ter a informação. sim, exatamente. Saber como lidar, né? Exatamente. A gente tem a menina que ela gosta de jogar futebol. É, Às vezes a gente vê na quadra ela sendo deixada de lado por causa de um problema. E aí é essa a intenção. É que todo mundo, né, se integre. exatamente. Não segregar, não discriminar, não deixar de lado. Não, ela é diferente. Não. Somos todos iguais. Mas é muito difícil, a gente costuma falar da questão da coabitar a diferença. É muito difícil, porque
começa com os próprios adultos, com os adultos de uma forma geral, não sabendo lidar com aquilo que é diferente da realidade que ele vive dentro da casa dele. Então, por exemplo, eu moro num condomínio que tem muitas crianças com muitas dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais e muitas com autismo. Uhum. E é um condomínio onde os próprios pais, eu percebo isso, nas áreas comuns, os próprios pais, eles evitam estar porque eles não suportam a exclusão que as crianças vão reproduzindo a partir de discursos que você vê que é uma reprodução do discurso, que aquilo dali não é elaborado por uma criança, ela não tem ainda uma cognição, inclusive, para elaborar uma frase daquela. Então, ela reproduz o que ela escuta em casa. Né? E eu moro numa posição do condomínio que eu escuto tudo e vejo tudo. Né? E elas falam, não, o fulaninho não pode descer não, porque viu como ele é esquisito? Então tem sempre essa coisa do esquisito, porque não segue os padrões de brincadeiras como eles fazem. E eu vejo que algumas mães, sobretudo as mães que às vezes descem para a piscina, elas descem em horários específicos. Não tem ninguém, a piscina vai abrir ainda, ela já está ali. Se 10 minutos depois chegar alguém, na mesma hora, ela levanta e sobe. Mesmo que a filha dela esteja bem, que aquele som, aquele barulho do coleguinha que chegou não a incomode, entende? Assim, você vê que não é um limite da menina, é um limite colocado pela própria mãe, que não suporta aquela expectativa de que algo pode mudar a qualquer momento. Porque a gente sabe que em algum momento, sim, aquela criança pode já não suportar algo, é isso, os estímulos que você está trazendo. É o barulho demais, é a rotina que saiu, aquela coisa do imprevisível, porque a previsibilidade é muito importante para eles. Então, tem algo que é exatamente do adulto, e as crianças vão reproduzir. Porque quem ensina as crianças? Quem ensina as crianças? São os adultos. São os adultos, entende? Então, eles vão reproduzindo. Então, o que mais a gente vê em todos os espaços, em tudo quanto é tipo de condomínio, é uma discriminação ainda totalmente vinculada a esse estigma do lugar. Mas aí, como você e essa empatia se confrontam? Como que vocês, você como pai e você como psicólogo, como é que eu poderia combater isso? Porque às vezes a gente vê, né, Uhum. essa... E aí você como pai também, você já fica também assim, nervoso, né? Porque você vê seu filho sendo É difícil, tirado de lado. né? Imagina. Pode falar. Não, assim, de novo, eu acho que a informação ela é muito importante, a comunicação é muito importante. Agora, nem sempre ela vai ser eficaz, né? A gente sabe que existem situações onde não quer mesmo, a pessoa que é preconceituosa, ela, assim, é difícil a gente falar, né? Mas dificilmente vai mudar. Então, assim, aí você tem que começar a entrar com um âmbito de vida aí fora. Você vai ter que procurar meios legais, você vai ter que acionar, você vai ter que buscar os seus direitos também. Porque você não pode. Eu acho que você tem que tentar tudo de uma forma natural e calma até a página 2. A partir do momento que você não consegue, aí você precisa, de fato, procurar ir lá e buscar seus direitos. É isso. Eu acho que não tem algo muito diferente disso, né? É lei, né? Exatamente. É lei agora. Então, existe uma lei que protege, né, as crianças autistas. Então, se hoje num condomínio, um síndico, um profissional ou qualquer vizinho, qualquer morador comete qualquer tipo de discriminação e violência contra as crianças, ele está cometendo crime. E ele vai ser penalizado por isso, entende? Então é isso. Você vai, procura os meios legais. Você pode ir lá, faz a sua queixa, como você pode denunciar nos canais de denúncia. Né? Tem lá 181, 180. Então, assim, eu acho que é isso. Nunca vai ser sem intenção. Não existe. Né? Nesses anos todos que eu estou no campo da saúde mental pública, onde a gente vê casos muito graves de crianças abandonadas, né? A própria sorte, né? Que não tem rede de apoio nenhum, porque eu acho que o que faz total diferença
no cuidado a essa criança na cidade, né? E aí a gente já está saindo do condomínio para a cidade, porque é isso, ninguém vai viver só no seu condomínio. Sim. A inclusão, ela tem que estar em tudo quanto é lugar. Eu não gosto da ideia de que tem que ter a escola para o autista, que tem que... Não, para mim é o seguinte, nós, é isso, coabitar a diferença, ok? Cada um com a sua especificidade, com a sua singularidade, vai viver na cidade. E nós temos que aprender a lidar com as diferenças, porque cada um de nós aqui tem a sua singularidade. Que talvez você ache que esquisito isso que a Patrícia faz, eu gosto, eu vou achar algo que entende. Porque cada um tem a sua subjetividade. A questão é que a gente não reconhece isso, não tem empatia com o que é diferente da gente. A gente se identifica com os iguais. É o que acontece. Então, a discriminação é assim, ela na cara dura. Então, eu não gosto desses guetos, dessas coisas, dessa fragmentação, que para mim, e quando a gente cria escola inclusiva, a escola que é para autista. Então, é isso. Então, eu vou criar escola para cada coisa. Não, pelo amor de Deus. Vamos para isso. É igual ao hospital, né? Já tivemos anos de hospital psiquiátrico, né? Quem adoecia mentalmente tinha que estar no manicômio, ok? Né? E aí, hoje em dia, graças a Deus, depois de 30 anos, já fechamos tudo. Cidade do Rio de Janeiro, a gente fez a reforma psiquiátrica. Hoje existe só 30 leitos de atenção aguda à crise ainda lá no Instituto Felipe Nel, já vamos fechar aqui. Porque a gente vê o seguinte, eu posso estar adoecida mentalmente, mas naquele momento eu estou infartando. Então, não é poder ser tratado. Então, hoje, se eu tenho uma crise psíquica, psiquiátrica, eu vou para as portas de entrada dos hospitais gerais. Assim como eu queria que vocês soubessem que no Rio de Janeiro não se interna mais nenhuma criança e adolescente em franco sofrimento psíquico. Por exemplo, uma criança autista, há anos atrás, quando ela estava em crise, em sofrimento, e ela procurava atendimento, ela era internada nos grandes hospitais psiquiátricos, junto com as pessoas habilitantes. Né? No o Hospital Nísia da Silveira, no Engenho de Viana, que já foi centro psiquiátrico, é o segundo maior hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, tinha alas para as crianças que eram diferentes. Se vocês entrarem nesse lugar, é o mundo dos horrores. E lá eles ficavam abandonados à própria sorte. Esse era o tratamento. As famílias abandonavam lá. Não tem tanto tempo assim que isso acabou. O último manicômio a gente fechou em 2023, só para vocês saberem, na antiga colônia Giliano Moreira. Então, hoje, o que a gente tem de tratamento, por exemplo, na rede pública, para o adoecimento mental ou para o adoecimento emocional, são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, e os CAPSIs, que é para infância e adolescência. Então, se, por exemplo, o Theo fosse acompanhado de um CAPSI e ele não ficasse bem, entrasse numa crise, né, não tivesse legal, jamais ele ia para um lugar de reclusão. Ele seria acompanhado no seu centro de tratamento diário e podendo passar a noite ali junto, inclusive, com seu familiar, com uma equipe multiprofissional acompanhando. Então, eu estou dizendo isso porque tratamento é muito importante, porque veja, como é que a gente pode vencer o estigma, a exclusão? Como é que podemos fazer a inclusão? Não é fácil fazer a inclusão, porque não é só chegar num condomínio e vamos conversar sobre isso, você tem que tolerar a diferença. Essa coisa de coabitar a diferença não pode ser só um slogan, incluir dia do autismo, conscientização, como você mesmo disse, não é uma coisa imposta, não é um discurso vazio. Para a gente, eu sou uma familiar, eu quero que aquele condomínio conviva melhor conosco e com as especificidades da minha família, eu preciso também, eu tenho uma participação disso. É importante que os meus colegas, né, minha rede de apoio, meus vizinhos, vejam que a gente também faz a nossa parte. Okay? A gente cuida do nosso filho. E como é que a gente cuida? Ele precisa também estar em tratamento. Porque, veja, um menino, uma menina que passa a noite inteira gritando, por exemplo, todas as noites, gritando, socando tudo. E aí os vizinhos, por exemplo, precisam se descansar para trabalhar. Esse vizinho, se ele não conhece a realidade, não vê que você está nem aí para isso, ele vai entender, ele vai tolerar? Lógico que não. A relação de vocês vai ser com muita atenção. E a família ela vai ficar adoecida eternamente, porque a família ela não consegue ter um minuto de paz, de sossego, de saúde. Porque, de fato, vira um cotidiano muito difícil. Então, assim, tem responsabilidade da família. Não é só assim, tá vendo lá, o vizinho não tem tolerância. Tá, mas o que você está fazendo com isso? Como é que você está cuidando do seu filho? Ele está na escola? Ele está em tratamento, né? E aí vocês vão falar, puxa vida, mas são grandes terapias, é muita coisa. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para cada criança
vai haver uma necessidade. Sim, tem crianças que não precisam de tanto suporte, né? Mas precisa, sim, de algum tipo de acompanhamento. Já tem criança que precisa de muito suporte. E aí, inclusive, isso toma quase que 100% do tempo da família, porque é o dia inteiro ali investindo no acompanhamento dessa criança. Então, é muito importante a gente saber, assim, aonde procurar, aonde, quando meu filho não está bem, onde eu procuro? Onde é aquela equipe, aquele profissional que vai dar suporte feliz, sobretudo para a gente, para a família, porque se você cuida o dia inteiro do teu filho, quem é que cuida de você? Isso é muito importante. Nenhum pai e mãe aguenta o dia inteiro cuidar de uma vulnerabilidade extrema, sabe, de um adoecimento psicossocial extremo, se ele também não tem acolhimento e rede de apoio. Então, eu acho que o condomínio é uma boa rede de apoio, mas a cidade... Aqui, acho que deveria ter uma campanha dentro dos condomínios, tá? Essa campanha com dias agendados, com uma palestra com um psicóloga, para que ela pudesse abrir amplamente, falar isso também para que as pessoas que estejam lá estejam sabendo como lidar. Acho que seriam, e não é só os moradores não, mas que funcionários também fizessem parte dessa mesma palestra. Principalmente. As crianças, acho que tinha que ser tudo, todo mundo ali, porque hoje 90% das pessoas moram em condomínio. São poucas pessoas que moram em casa. Quando eu moro em casa, moro numa casa de condomínio. São poucas casas de ruas agora. E os condomínios geralmente hoje tem muitas áreas de lazer, né? Então acaba que você fica mais tempo ainda dentro do condomínio, né? Então você tendo esse treinamento, digamos assim, também dos funcionários, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente deveria fazer uma campanha, e aí cada condomínio ceder um dia, um final de semana, um café da manhã, com uma psicóloga, né? Passando todos, conversando, explicando. A gente está conversando aqui agora, mas lá no dia a dia, né? E numa única vez não, porque a gente sabe que quando for a primeira vez, aí vão lá ouvir, não, aquela psicóloga ficou o dia inteiro falando, é chata. Mas aí, um vai falando para o outro, vai falando para o outro, acho que isso precisa ser feito nos condomínios. Não basta só você levar teu filho para tratar, né? As pessoas precisam entender também como lidar com seus filhos também, com as crianças, né? E não discriminar. Acho que a discriminação é a pior de todas. Você já falou desde o início aqui, né? Quando você cria um colégio que só para autistas, você já está discriminando aquela criança. Ela é discriminada. Exatamente. E assim, é fundamental também, como eu disse, a questão dos pais também estarem atentos, né? Porque é natural que numa relação você vai buscar aquele ali que te dá um retorno, né? Você vai brincar, a criança vai brincar com uma criança que não vai voltar com a brincadeira, cara, é natural que haja um desinteresse. E aí é onde o pai entra, os pais entram, né? De tipo, filho, vai lá, tenta fazer alguma coisa em conjunto, explica que existe a diferença. Eu acho que isso vai mudando o ambiente como um todo, isso vai tornando tudo mais fácil. Você vai mexendo também com o futuro, porque aquela criança ela começa também a ter uma visão totalmente diferente de mundo, né? Como você vê, hoje eu coloquei meu filho numa escola que assim tem os seus acertos, tem os seus erros, mas eu vejo um ambiente muito mais inclusivo. Então, se uma escola consegue, por que um condomínio não vai conseguir? Entendeu? Por que um condomínio... Pô, e a escola a gente está falando de um número muito maior de crianças do que num condomínio, talvez. Então, assim, se a escola está conseguindo, se ela está conseguindo mudar um pouquinho aquele ambiente ali, a gente está tendo crianças já entendendo muito mais. Pô, no aniversário do Theo, vieram uns amiguinhos dele, né, dessa escola que ele tá, e eu falei, cara, parece que é de outro planeta. Entendeu? Você fala assim, eles já tem uma atitude entre eles, e eu vi uma reciprocidade do Theo com eles que eu não vejo normalmente no dia a dia. Pô, legal. É impressionante. Então, assim, isso ajuda também na própria evolução da pessoa, do indivíduo. Então, esse tipo de coisa, de novo, um treinamento, talvez, para essa equipe, né, de base também seja algo que vai mudar o contexto geral daquilo, né? Muda tudo. Porque, certamente, esta escola é uma escola que se preparou. É uma escola exatamente que sabe manejar qualquer dificuldade dos seus alunos, entende? Então, não é uma escola que separa, entende? Você vê, ele está lá, é uma escola regular, né? É uma escola regular. Então, isso não só
não ajuda só o Theo, o impacto não é na vida do Theo, é na vida dos outros Você alunos. consegue mais empatia, Consciência entende? Consciência social. Vem que assim, nossa, ninguém é igual. Ninguém é igual. e que esse seu pode ter um filho também. Exatamente. Ele vai estar preparado, ele vai lidar. Pequeno, tinha um colega, um amiguinho que era autista. Já sei como lidar com meu filho que vai ser autista. Como é E que eu assim vou vai ajudar? evoluindo o ser humano. Como é que eu vou ajudando o meu colega? Eu tenho um filho de 16 anos. Ele estuda a vida toda na mesma escola. E na medida que ele ia tendo dificuldade de relacionamento, quem acolhia eram os próprios amigos. E depois ele ia me trazendo notícia: mãe, chegou um menino novo na minha sala. Eu não sei não, mas eu acho que ele tem algum tipo de dificuldade. Eu dizia: sim, e aí? E aí, como é que você fez? Ah, eu já chamei para sentar comigo. Ah, eu acompanho dele no recreio. Entende? Porque é isso, a gente vai trabalhando. Como é que você pode acolher a dificuldade do outro, porque você também tem dificuldade. Eu disse para ele, inclusive, você também entrou para essa escola um dia pela primeira vez. Você precisa ser acolhido por alguém, porque também a escola não era familiar. As regras e os combinados da escola também não eram familiares, alguém precisou te ajudar. Então, agora é a sua hora. Então, é isso que eu digo, parte sempre, primeiro, a educação, ela primeiro começa em casa, na escola, que vai educar. Começa em casa, a empatia começa em casa. É o que você transmite para essa criança. Então, se eu tenho pais preconceituosos, eu vou ter filhos preconceituosos. Então, assim, para o Theo, certamente ele está ganhando muito estar numa escola onde esses amigos já. Ele faz parte do grupo, mas o impacto na vida dos amigos, de poder conviver com o Theo e ir ali aprendendo com as adversidades, é incrível, entende? Por isso que a inclusão ela tem que acontecer. Tem que ter essa escola. Vamos criar escolas separadas. Então, vamos trabalhar para que a gente possa viver na cidade. Até porque você conseguir até separar, mas você não vai. A vida na cidade. É Isso, entende? Mas existem condomínios que estão querendo construir áreas de lazer separadas. Entende? É isso que não pode. Porque se contra a lei. É isso. A família. A família, então, é o que vai mais sofrer. É lógico. Porque isso pode fazer aquele parquinho ali. Entende? Porque, qual está sendo a justificativa? Porque nessa sala eu adaptei melhor o som, a luminosidade. Não, adapta numa sala só. E aí, quando esse menino tiver, então, sabe, dá para a gente pensar nisso, né? Então, se eu estou aqui com meu filho, será que a música pode ser um pouco mais baixa? Será que eu posso trabalhar isso com as crianças? Por que eu tenho que fazer uma sala separada? Lógico, vai ter uma sala que a luz é mais legalzinha, uma sala de cinema, mas todo mundo vai usar, ok? Não vai ser sala do autismo. Entende? Eu acho isso muito delicado. O que a gente transmite é que somos diferentes e isso é um problema. Somos diferentes. E isso não deve ser um problema. Entende? Porque não tem ninguém igual. E eu acho também que a ajuda na inclusão no dia a dia também, ela faz parte também dos pais de crianças atípicas, também porque assim, o que eu vejo muito é que existem pais de crianças atípicas que querem que o mundo também se adapte 100%, volte 100% à questão do filho. Assim, eu não sou favorável a isso. Eu acho que amanhã ou depois eu não vou estar aqui e ele vai ter que se virar. Então, assim, eu não vou conseguir que o mundo inteiro se adapte a ele. Então, ele precisa também ter hábitos e buscar meios de se adaptar a essa dificuldade. Por exemplo, o Theo, antigamente, o Theo ele não tinha problema com barulho e até hoje ele tem às vezes, depende da situação. Você vê que lá no condomínio, mesmo quando tem as festas, ele fica lá de boa. Ele não tem crise, ele fica tranquilo. Mas em alguns ambientes o som incomoda ele. E a gente já tinha tentado fazer ele usar o abafador, ele não usava de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí a gente começou a pedir ajuda também para as terapeutas, né? E aos poucos ele foi, hoje em dia ele pega, quando ele está incomodado, ele vai lá, pega o abafador dele e bota. Eu vi ele de Entendeu? abafador. Exatamente. E era um negócio. Mas eu acho que o Theo, ele já criou uma certa autonomia, inclusive, né? Porque ele mesmo, ele vai dando os limites para ele. Ele já consegue reconhecer quando algo já vai ficar, não vai ficar legal para ele, vai incomodar. E aí ele já sabe que se ele usar o abafador, fica melhor para ele vai continuar ali, entende? Então, assim, é o que você está trazendo, assim.
nós não estaremos aqui para sempre. Então, a gente tem que criar os nossos filhos para a cidade, para o mundo. E aí, ok, pensar qual é a rede de apoio que vai precisar, porque talvez alguns não consigam sozinhos, vão precisar de mediação o resto da vida, outros vão ganhar mais autonomia e vão sim criar recursos subjetivos, práticos, para lidar com o que é a vida na cidade, com as suas regras, com as suas leis, né? E aí isso, dependendo do grau de dificuldade que essa criança tenha, isso é que vai, na verdade, apontar o que ela consegue ou não sozinho. Os pais precisam, perfeito o que você abordou. Como é que eu vou ficar criando uma criança numa redoma se a vida aqui fora, ó, entende? Então, o condomínio não pode servir como algo que isola, porque tem pais que não saem dos condomínios, não vão sair. E tem pais que estão escolhendo morar em determinados condomínios, sim, que são mais tranquilos. Tem pais, eu estava morando recentemente num condomínio menor de casas, né, que toda semana aparecia sempre uma família diferente para ver casa para morar. E sempre com algum pai, mãe e uma criança pequena, um condomínio de várias crianças pequenas. E a primeira pergunta era, aqui é tranquilo? Tem muita criança? E eu estranhava aquilo, por que está perguntando isso, né? E aí, enquanto eu estive lá, os que vieram morar eram pessoas que estavam saindo de grandes condomínios porque não estavam suportando a discriminação, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente ficar, enquanto familiar, procurando se isolar. Porque é difícil para mim lidar exatamente com a discriminação, com a exclusão, porque é difícil ver meu filho sendo excluído o tempo inteiro, né? Lógico que não é fácil, estou aqui romantizando de jeito nenhum esse cotidiano, esse dia a dia, mas é importante que a gente se proponha a estar nos lugares, Sim. não é? A vida acontece aonde? Trancado num condomínio? Será que agora vão... E existe, né? Vários enormes condomínios onde é uma cidade, tem tudo ali dentro, você não precisa sair para nada, vai ter tudo. Restaurante, mercado, a padaria, a farmácia, a área de lazer, tá tudo ali, você não precisa mais sair, né? Em alguns condomínios com a escola lá dentro já, né? Os grandes condomínios. Mas e aí? Mas em algum momento você vai para uma festa fora, você vai para outros lugares, você E as precisa... pessoas mudam também. E aí, como é que fica isso? Então, eu acho que é isso. Os pais precisam criar recursos, e aí são recursos, não estou dizendo de recursos materiais, tá? Mas são recursos subjetivos para poder, de fato, lidar com essas situações que são tensas, sim. Tipo, como é que eu faço para ajudar meu filho a viver melhor, mais adequado no mundo que, como é o mundo? Porque eu não posso estar criando um mundo separado para ele, porque um dia esse mundo pode não existir. Porque, como você falou, vem outras pessoas atravessam a vida da gente, né? Os condomínios também mudam, tudo muda, né? De um dia para o outro, inclusive, a gente pode deixar de existir. Isso. E a gente tem que criar as nossas crianças, de fato, para a vida, que é cruel. Que é cruel, porque a sociedade não está preparada para lidar com as diferenças. A sociedade não quer lidar com as diferenças. Então, qual a frase ou um ensinamento que vocês gostariam de deixar registrado para as pessoas sobre esse tema? Uma frase ou um ensinamento? Olha, eu sempre vou bater na mesma tecla, né? E inclusive até na camisa, né? Tem, né? Inclusão é oportunidade. Eu acho que isso eu acho que isso resume bastante. Eu acho que inclusão é uma oportunidade de você melhorar, de você mudar, de você aprender. Eu acho que é isso. Eu diria, eu acho que o resumo de tudo que a gente falou aqui é exatamente isso, assim, respeite, porque o que de fato transforma e o que cuida é a cidade, né? Então não adianta a gente ficar aqui tentando criar fórmulas, regras, né, achando que inclusive isso vai adaptar para todo mundo. Não. Respeite, porque a vida é na cidade e o que de fato cuida é a cidade. Então vamos para a rua. Bom, gente, está chegando ao fim. Acho que é um tema que a gente poderia ficar até mais, mas a gente tem, o cronômetro já passou até 5 minutos aí. Tema polêmico, Tem polêmica, necessário, necessário. com certeza. Tentar divulgar isso para os condomínios, criar campanhas, como eu falei aqui no início, né? Campanhas um dia para a psicóloga ir no condomínio, tentar conversar com os pais, com os moradores, com o funcionário do condomínio, né? Para que essa criança não fique isolada dentro do condomínio, que ela consiga interagir com as outras crianças também.
como você falou, não posso ter uma área exclusiva só para ela. Uma área de todos, inclusive para ela. Exatamente. Não posso. Ou não tem nada. Ou não tem nada. É, Se não tem nada, não tem nada. Eu não posso chegar assim, não, esse pedaço aqui é. é dele, esse pedaço aqui é das outras crianças. Não, não pode. A inclusão, ela é tanto somente, não é, a inclusão é racial, a inclusão é com tudo. Tudo na vida é inclusão. Tudo. Né? Sim, sem dúvida. A gente não pode discriminar nem uma criança com autismo, nem raça, cor, gênero, sexo, nada. A gente tem que aprender que o nosso mundo é de inclusão. A gente não pode mais excluir pessoas de nenhuma na sociedade. E acho que a gente tem que ser trabalhado no afeto. Isso. Pessoas trabalhadas no afeto, sabe? Assim, para que a gente, de fato, possa produzir o que a gente tanto diz, que é respeitar a diferença. Então, como a gente está chegando ao fim, eu vou pedir para você, olhando para a câmera, faça suas considerações finais, depois vai ser você. Então, fique à vontade. Meus queridos, olha, eu quero agradecer por ter estado aqui. Tem sido, assim, uma tarefa importante para mim na minha vida. Já são 30 anos no campo público da saúde mental, né? Cuidando de pessoas em sofrimento mental, psíquico, em extrema vulnerabilidade psicossocial. Então, estar aqui hoje é muito importante. Mas eu queria deixar registrado que esse assunto não deve acabar aqui, ele deve ser contínuo. A gente tem que estar ali no dia a dia fazendo resistência. Resistência à discriminação significa trabalhar, significa estar em ato, chão de fábrica, de fato ali, resistindo, estranhando a discriminação, fazendo diferença, incomodando o outro, para que o outro possa reconhecer aquilo que ele está fazendo, que não está ajudando em nada na comunidade. Então, quero agradecer e estou disposta, disponível para continuar esse papo. Beijo grande. Também gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu acho que é fundamental a gente continuar falando, é fundamental a gente continuar lutando. Eu acho que a gente precisa mudar isso, já passou da hora. Eu acho que a gente vem evoluindo, eu acho que em passos de tartaruga, mas a gente vem evoluindo, isso é importante. Então, eu acho que está aí, a gente tem que aproveitar todas essas chances, continuar abordando esse tema. Inclusão é fundamental para tudo na nossa vida. E é isso. Na dúvida, quando você pensa se aquilo ali vai fazer mal a uma criança, pensa como seria, como seria se fosse com seu filho. Eu acho que isso aí já ajuda bastante a você saber se é bom ou ruim. Isso aí, Bruno. Obrigado. Para vocês que ficaram com a gente até agora, tá? Até o próximo episódio, ó. Novembro e dezembro serão 2 por semana. Ó, dá o like e liga o sininho para que você fique sabendo dos nossos próximos episódios. Até a próxima.